E aí a gente sempre parte do ponto de vista de dizer o que é o humano, o que ajuda o humano, o que o humano precisa, né? Porque inovar, pensar em tecnologia, não. Você tem que pensar no humano primeiro. Olá, sejam muito bem-vindos ao PB Talks, o podcast da PAG Brasil, que está sendo gravado de uma forma itinerante aqui no Gramado Summit. Eu sou Tamiri Souza, jornalista na PAG Brasil, e vou conduzir hoje um papo muito interessante, que é o que constrói empresas que atravessam gerações. O que realmente faz uma empresa ser duradoura, né? Estratégia sólida, execução impecável ou algo menos tangível como relações, cultura, confiança. Neste episódio do PB Talks, a gente vai explorar então os bastidores, né, das organizações que conseguem aí atravessar gerações sem perder a relevância. E aí, para falar comigo sobre esse tema muito interessante aqui, eu trago 3 grandes nomes, né, do mercado. Eu vou começar em ordem alfabética, que fica mais fácil para a gente conduzir. Primeiramente, então, Carlos Gerdau e Johan Peter. Caco, Johan Peter, bem-vindo, Caco. Obrigado. Que é sócio da Prado Bairro Cidade e do Prado Tech. Também tem mais de 20 anos aí de experiência na Gerdau. É investidor, apoiador de startups, enfim, um vasto currículo. Bem-vindo, Caco. Obrigado. Também trago o Hélio França, que é chefe de operações D2C da Balduco e também tem uma longa trajetória em empresas, né? Bem-vindo, Hélio. Obrigado também pelo convite. E também o Ralph Germer, que é CEO e cofundador da PAG Brasil e também um empresário ali de sucesso de muitos anos, né, Ralph? Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Perfeito, gente. Então, para começar esse nosso papo, eu quero já introduzir a primeira pergunta que está no nosso tema ali do início, que é o que constrói empresas que atravessam gerações, né? E aí eu vou começar com o Caco, porque tem uma experiência ali de mais de 20 anos de Gerdau e hoje, né, é investidor em outras empresas. Na tua opinião, o que constrói essas empresas hoje? Obrigado, prazer estar aqui, obrigado por nos receber. A pergunta, ela se divide, eu não posso nem alongar muito, mas em que momento a empresa está? Porque nós estamos falando muitas vezes aqui, Gramado Summit, um evento super legal, com startups. Gente que tem empresas que tem 1 ano, 2, 5, 10 anos. E nesse momento, no fundo é assim, eu brinco, modo Bee Gees, staying alive, quer dizer, você tem que fazer o negócio existir, gerar caixa. E aí entram valores, sempre valores, né? Mas a demanda por o fundador e para o empresário é fazer o seu negócio existir e construir. E nós temos casos aqui de experiências interessantes na mesa. A Gerdau é uma empresa tradicional, eu não trabalho na empresa, trabalhei durante muitos anos, mas sou empresário já fora da empresa e tenho outros negócios. E trabalho bastante com startups, inclusive tecnologia, além dos meus negócios na área imobiliária. Mas o que leva a atravessar gerações depois de um certo ponto, você ter ética, valores e governança. Esse assim, de maneira sucinta. Às vezes isso não é nem um assunto que quem está começando uma empresa e está lá querendo botar o seu pequeno negócio para virar alguma coisa importante, não está nem preocupado com isso. E essas preocupações se tornam muito maiores quando a empresa atinge um certo tamanho e principalmente quando ela tem que discutir a liderança e a governança, né? Então, enquanto o dono está ali tomando decisões, a coisa é mais fácil. 2 donos, como no caso do Ralph, ou às vezes muitos. Então, cada vez mais, à medida que a empresa avança e pega massa crítica, regras claras. Um momento sempre crítico é a sucessão. E a sucessão, ela tem 2 momentos, na minha opinião. Ela tem uma sucessão familiar, acionista e societária, e ela tem uma sucessão operacional e executiva. Perfeito. Mas tudo bem, já estou me alongando demais aqui. Imagina. Hélio, na tua opinião, o que faz essas empresas atravessarem gerações? Também acho que pela minha experiência, né, eu vivi em algumas empresas familiares, e todas elas com muito tempo de vida, muito sucesso dentro das suas trajetórias profissionais. E eu acho que o que faz isso, eu acho que é a visão que existe dos fundadores, a visão dos acionistas,
quando você coloca, Carlos, como o Carlos colocou, né, a questão de você ter uma governança, você ter uma gestão correta, mas também tem a visão de quem está empreendendo. Se você está empreendendo pensando em vender a empresa, ou se você está empreendendo pensando na continuidade da empresa, na perpetuidade dela. E isso vai mexer nas decisões que você toma, vai definir como você contrata pessoas, como você faz investimentos de longo prazo. Por exemplo, na Balduco, uma empresa que tem uma base industrial muito grande, quando você monta uma linha de produção, você não está pensando em 1 ano, 2 anos. Você está pensando em décadas. Quando você faz investimentos pesados, você nunca está pensando em fazer uma coisa de curto prazo, uma corrida curta. Você está pensando sempre em algo que vai, inclusive, passar de uma geração para outra. Então, no caso da Balduco, já está na 3ª geração. E com uma visão de perpetuidade. Então, acho que isso faz muita diferença na longevidade das empresas. Perfeito. Ralf, na tua opinião? Antes de tudo, né, nossa empresa tem um pouco mais de 15 anos, comparando com a Balduco, você tinha falado 70 anos, 70 anos e 125 anos, né, é uma empresa jovem com 15 anos. Né? Mas, por outro lado, se me lembro bem, 20 a 30% das empresas brasileiras nem sobrevivem os primeiros 15 anos. Então, a gente tem bastante orgulho. E no setor tecnológico, onde o PAG Brasil se situa, só 15 a 20% das empresas sobrevivem aos primeiros 15 anos. Então, a gente tem bastante orgulho de ter chegado aqui. Somos uma empresa consolidada, uma empresa rentável, faz 15 anos. E com um futuro muito ambicioso, né? E eu estou bem de acordo com vocês, né? Os pilares dessa longevidade das empresas não é tecnologia ou algum produto, alguma coisa, mas é a cultura da empresa, né? Você chamou ética, governança e valores. E valores, né? E isso foi uma coisa que nos preocupou muito. Os valores a gente em algum momento escreveu e pensou o que na verdade são nossos valores. E não é uma coisa que a gente sentou e inventou, não. Os valores são vividos pelos sócios, pelos fundadores, meus e meu sócio Alex, né? E em algum momento a empresa foi crescendo e a gente se preocupou como a gente faz que à medida que a empresa cresce, que os nossos valores, a nossa cultura continua, né? Porque a gente emprega pessoas novas, as pessoas não sentam mais ao nosso lado, tem sublideranças e que vêm com outras ideias, outros valores, mas de alguma forma a gente tem que assegurar que a nossa cultura continua sendo vivida e também se desenvolvendo, né? E daí a gente começou escrever a nossa cultura, né? Colocar isso em papel, né? Isso foi um trabalho onde meu sócio Alex e eu sentamos e gastamos muito tempo, dias de trabalho, porque cada palavra vale, cada palavra tem que ser Perdão, investiram muito tempo. Investindo, certo. Toma muito tempo, mas isso é mesmo. Um grande ativo. É um grande ativo e é vivido, né? Assim, tipo, tem um documento onde estão não só as regras, mas os orientadores de o que é o comportamento esperado, como a gente atua, o que é importante para nós, né? E sobre essa base a gente foi desenvolvendo a empresa, né? A gente sempre fala que o mais importante são as pessoas e a cultura. E sobre isso, meu sócio e eu falamos mais, né? Depois a gente fala um pouco sobre o produto e finanças é um resultado, uma consequência disso, né? A gente fala um pouquinho, muito pouco, né? São as prioridades dentro da empresa. Não, perfeito. E quando a gente está falando aí de grandes empresas, a gente fala muito em tomada de decisões também, né? Que são muito importantes. E aí, já puxando uma próxima pergunta, eu queria entender de vocês, falando nessas tomadas de decisões, como que vocês hoje equilibram na prática essas decisões que às vezes sacrificam alguns resultados que são imediatos em favor da longevidade do negócio? Vamos começar pela ordem de antes. Boa. Esse é um dos grandes dilemas, né? Mas é bem característico de empresas que têm liderança, e é no caso liderança societária, né? É pensar no negócio com uma visão mais longa, né? E na construção de uma base sólida. É sempre um balanço, né? Eu queria voltar um ponto para trás, pegando o gancho do Ralf. Nisso tudo, e com o tempo isso se torna pior, e eu acho que a PAG Brasil, não conheço que chega o negócio, conheço muito pouco, é que manter, no teu caso não é problema, você e seu sócio inventaram e estão ali, manter o drive empresarial
né? E manter a empresa rentável e com desafios tecnológicos, né? Eu, por exemplo, estou muito em startups, deep tech, transformações tecnológicas. Hoje, na minha vida, eu lido com várias empresas disso. Mas uma vida pregressa que eu tive, e o Hélio conhece isso bem, é uma visão industrial, empresarial, margens pequenas, normalmente apertadas, concorrência alta, e você garantir a sustentabilidade do seu processo, da sua rentabilidade, quer dizer, não querendo diminuir a importância, né? Eu comecei por aí, valores e visão dos sócios e criar a equipe, mas manter a empresa saudável tecnologicamente e ganhando dinheiro e no seu negócio, vamos dizer, em outros negócios que eu já vi, são padrões mais estáveis, longos e industriais, né? Você está num negócio tech. É só para colocar o contraponto, inclusive, de manter, porque só para concluir, uma frase que eu uso nesse contexto: o sucesso é mau conselheiro. Né? Se você tem sucesso, o que você faz? Quer fazer mais sucesso. Mais sucesso eu quero relaxar, né? Não, eu tive sucesso também, tá bom, vou desfrutar a vida e as coisas vão continuar andando bem, né? Que na nossa indústria de tecnologia é impensável. Nós sempre falamos, estamos num negócio que não dá para deitar na rede, né? Porque se você deita na rede e tomar uma caipirinha, o mundo já avançou, né? Deitar na rede nunca fez bem para negócios tradicionais, perfeito. Para tradicionais já não pode. Nos de tech, então, nem se fala. Sim. Exato. Sim, mas o que você falou é verdade, né? Que um banker uma vez perguntou para mim, mas Ralf, eu não entendo, né? Por que você continua? A empresa está bem, você teve sucesso, por que você não vende e relaxa e desfruta da vida, né? Não, porque isso aqui é a minha vida, né? E isso acho que é a grande diferença, né? Que essa visão a longo prazo, para mim é importante a longevidade da empresa, o futuro da empresa. Eu quero que a empresa se desenvolva e continue como uma empresa com sua cultura, com suas pessoas, mesmo depois de eu um dia talvez me aposentar, que não tenho nenhum plano de fazer isso, né? Mas quero continuar o máximo tempo possível. Mas eu quero que eu tenha esse objetivo, né? Então, para mim, o futuro da empresa é o mais importante, mas eu também concordo, claro, a empresa tem que ser rentável, né? E isso, para nós, sempre foi assim, necessário, né? Porque a gente não capturou capital de investidores. Até hoje não fizemos isso, com 15 anos no mercado, e a gente teve que ser rentável em tudo que a gente fez, né? Então, o foco na rentabilidade que a gente faz sempre existiu e continua existindo, né? Na organização inteira, está no nosso DNA. Eu acho que essa questão das decisões, né, e concordando com o que foi dito, vai ser sempre um balanço, né? Acho que a realidade que o Carlos colocou é que você precisa ter caixa, por exemplo, né? Se você tem uma empresa que não gera caixa, você sempre vai ter uma dificuldade. Como é que você toma decisões sem dinheiro? E, ao mesmo tempo, que decisões que envolvem investimento de longo prazo e que você sabe que vai ter que passar por um período de investimento, depois de amadurecimento, depois você começar a gerar novos caixas a partir disso. Então, acho que um balanço correto, né, de você fechar bem um ano, uma boa geração de caixa e, ao mesmo tempo, uma visão de investimentos de longo prazo na direção correta e focada é que vão fazer diferença. Então, acho que isso faz um bom balanço para você ter uma empresa sustentável e, ao mesmo tempo, que não fique parada no seu sucesso. Sim. E que fique com um olhar que sempre tem concorrente chegando, tem outras empresas chegando para disputar o mesmo mercado que você. O seu sucesso do passado nunca vai garantir o futuro. E, às vezes, Carlos, né, aquela questão de eu fiz uma coisa certa num determinado momento e num cenário. Não quer dizer que esse certo vai ser sempre certo. E às vezes tem gente que morre pelo sucesso, repetindo as mesmas coisas, esquecendo que o mundo mudou e que as decisões têm que levar outros elementos em consideração. E já adicionar um ponto a isso, né? Eu estou de acordo contigo, mas nós estamos num mercado de tecnologia que tudo é muito rápido, é verdade. Mas onde a gente gera lucro, né? São produtos que a gente inventou 3 anos atrás, né? Inventou, depois a gente melhorou, aprendeu as ideias, né? De uma ideia, de uma inovação até um produto que gera caixa, demora, até no nosso mercado, né?
E isso também é importante ter em conta. Claro, sempre dá para exprimir algum produto, alguma coisa, né? Mas, assim, um negócio que você cria precisa do seu tempo, né? Para começar, especialmente ser inovador, né? Para criar, para aprender, para melhorar e depois ter um produto que tem escala e gera um bom lucro. E aí eu vou puxar o gancho sobre isso que a gente está falando de inovação e perguntar como que a gente consegue inovar continuamente sem cair ali numa armadilha de seguir todas as tendências que tem no mercado, que as outras estão fazendo e não perder o nosso foco estratégico, né? Queria entender de vocês como que funciona isso também. Vai, Hélio. Tamires, acho que a Bauducco é um bom exemplo disso, né? A Bauducco, ela nasceu por causa do Panetone. E hoje a empresa ela é líder no mercado nacional de panetone, é a maior produtora mundial de panetones. E é um produto super tradicional. Não existe, eu acho que, nada mais tradicional do que o panetone. Ao mesmo tempo... E bastante sazonal, desculpe. E bastante sazonal. O desafio foi como é que você cria e inova para produtos não sazonais. A empresa hoje trabalha com quase 40 projetos por ano de inovação. Mas, ao mesmo tempo, como é que você também inova o core? Como é que você faz com que o panetone, que é super importante, continue sempre atual? Que novos sabores, que novas embalagens, que novas texturas você pode estar criando para não ficar sempre no mesmo produto. E, ao mesmo tempo, tendo essa base, como é que você vai lançando produtos? Por exemplo, no nosso caso, a gente lançou uma linha de produtos em parceria com a Netflix, que é um produto totalmente voltado para o mercado jovem, também com games, a gente lançando, depois com outras parcerias. Então você tem um lastro importante no produto tradicional, que você inova o tempo todo e vai lançando produtos que vão se conectando com novas tendências. Então acho que isso é um bom balanço também, para você não perder o tempo e ao mesmo tempo você está sempre atualizado e sem perder a mão daquilo que você é bom no seu core. Um comentário... A gente conhece o Bauducco da vida toda e é o Panetone, mas eu queria deixar os parabéns registrados pelo esforço de rejuvenescimento da marca e do posicionamento. E realmente, quanto mais tradicional o produto, maior o desafio, né? E ainda falar com os jovens, e você tem um desafio de não vender só 2-3 meses por ano, né? 500% da média do ano, né? Mas parabéns pelo trabalho da Bauducco, é bacana de ver. A família e os executivos estão de parabéns. É uma constante, né? O que a gente chama de deixar a marca sempre contemporânea. Deixar a marca sempre viva, contemporânea e próxima dos consumidores. Então, esse é sempre um dos objetivos principais da empresa. Perfeito. E se num produto que a gente consome, que é um produto físico, algo do dia a dia, já é muito difícil estar continuamente inovando sem perder essa essência, como é que funciona na tecnologia, Ralf? É verdade. Tem que inovar o tempo todo, parece, né? Num produto como a Bauducco, né, sendo líder mundial em termos de volume, né, você também tem o desafio, você não pode seguir tendências, né? Você tem que marcar as tendências, você tem que inovar e definir qual é o futuro, qual é o próximo passo, para onde vai o mercado, né? No nosso mercado também tem, assim, tecnologia tem muitas modas, né? Houve as modas do Pay Now, Pay Later, né, que surgiram empresas aqui no Brasil, mas na verdade a gente já tinha isso resolvido com o cartão de parcelamento no cartão de crédito. A gente não entrou porque a gente achou que era uma moda, né? Houve várias modas das criptomoedas, né, que nunca pegou. Agora estamos outra vez numa onda disso, né, dos stablecoins, das criptomoedas. E recentemente, na semana passada, o Banco Central proibiu as empresas usar criptomoedas para fazer transferências internacionais, né? Ou seja, entra em vigor em outubro, no 1 de outubro. Mas a gente não apostou porque também achamos que era uma moda, né? Gostariam. O metaverso, né, era outra moda gigante, né, que a Meta, né, Facebook, perdeu mais de 70 bi de dólares, né, investiram mais de 73 bi de dólares, investiram nesse projeto e foi write-off, né, foi ao ar. Né,
ou que é uma empresa super rentável, então eles podem se permitir fazer esse tipo de coisas. Mas foi uma moda e não apostamos nessa moda também, né? E agora, por exemplo, tem AI, né? E AI com certeza não é uma moda, mas dentro da AI tem muitas modas também. Então, para nós é muito difícil, né, num mercado super dinâmico, entender todas essas novas tendências e depois tomar uma decisão onde a gente aposta e nas outras 10, 20 coisas onde a gente não aposta, né? É muito difícil tomar essas decisões, mas é super importante, né? E se você... E claro, fazer erros faz parte do negócio, né? Eu sempre digo, né? Se você não erra, você não tentou, você não tentou o suficiente. Tem que errar, né? Se você, como empresário ou como até funcionário dentro de uma empresa. Mas é difícil, né? Mas esse trabalho é extremamente importante e depois apostar em algumas coisas que você acredita que são o futuro. Ou até criar coisas que ninguém pensou antes, né? E inovar de verdade, né? Pensar. E aí a gente sempre parte do ponto de vista de dizer o que ajuda o humano, o que o humano precisa, né? Porque inovar, pensar em tecnologia, não. Você tem que pensar no humano primeiro, né? Isso não é minha frase, é a frase do meu sócio Alex, né? Mas eu trago aqui e eu acredito muito nisso também. E por exemplo, né? A gente pensou que os brasileiros pagam cada vez mais com Pix no Brasil. Os brasileiros também vão querer pagar com Pix quando viajam ao estrangeiro, né? Viajam para fora. Porque senão é como voltar para o passado, né? Trocar dinheiro, pagar com dinheiro físico, né? Ninguém vai querer fazer isso, né? Daí a gente inventou o Pix para pagamentos no exterior, por exemplo. Não, perfeito. E de fato, né? Essas inovações, elas desafiam muito as empresas, os empresários, as pessoas que trabalham dentro das empresas também, né? Porque não necessariamente tu precisa ser o dono da empresa para tu pensar em inovação. Tu como funcionário também consegue, né? E aí o papo tá muito bom, mas já se encaminhando para o encerramento do papo aqui, eu queria trazer uma questão para você sobre o futuro. Se vocês tivessem hoje que escolher apenas um ativo para garantir que a empresa ainda seja relevante daqui 30, 40, 50 anos, seria eficiência operacional, força de marca ou qualidade das relações, ou outra, enfim. E por quê? O que vocês escolheriam ali? Vai, Eli. É uma pergunta difícil, Tamires. Acho que, né, quem conseguir responder bem arranjou um jeito de prestar consultoria para um monte de gente. Né? Eu acho que não tem uma bala de prata. É claro, se você não tem uma marca que você cria uma base de sustentação, sempre é mais difícil. Você vai estar sempre começando. As marcas são importantes porque elas automaticamente trazem memórias, referências, credibilidade, traz uma série de qualidades intrínsecas a ela. Não importa qual segmento. Então, acho que o ativo de marca sempre vai ser importante. Mas se você também não tiver gente, o seu ativo de pessoas envolvidas, engajadas e ao mesmo tempo alinhadas com a cultura e que também tem interesses culturais e de valores alinhados com a empresa, você também não vai conseguir. Então acho que nunca vai ser uma única coisa. Então acho que é muito difícil falar, isso aqui é o que vai garantir o seu futuro. Com certeza a marca é um dos elementos principais, mas eu acredito que é um conjunto de elementos bem cuidados, né? Acho que é aquela coisa assim, cuida bem do que você tem, vai aparando, quando errar, aprende, conserta, mas é isso, acho que eu vou fazer um paralelo, é igual uma pessoa, né? Uma criança quando nasce, qual vai ser o futuro dela? Vai ser uma série de coisas que vão construir o futuro dela, e acho que para a empresa é a mesma coisa, vão ser uma série de elementos que vão construir o futuro dela, e como a criança, você tem que tomar cuidado, você tem que estar o tempo todo olhando, amparando, para que aí, a partir de um determinado momento, ela siga em frente e tenha uma longa vida e de sucesso e com saúde, que as empresas também precisam. Com certeza. Caco, o que tu acha sobre isso? Antigamente a gente dizia essa $1 million question, né? Essa é a questão de $1 milhão. Tem inflação, o mundo mudou, essa é a questão de $1 bilhão. Sim. Mas eu concordo com o Hélio, não dá... Eu vou até chegar na conclusão, mas não tem uma bala de prata, não tem isto resolve. Na verdade
tem que gerar caixa no negócio, tem que ter... Mas se eu fosse pegar 2 pontos, e a marca no seu negócio ainda mais, mas sempre marca é uma coisa maravilhosa e agrega muito valor, há uma coisa que você perguntou para mim, são pelo menos 2, além de ter outras 10. Liderança empresarial, visão e para onde nós vamos e arrojo empresarial, né? Uma empresa, desculpe, jovem, né? E no caso do Ralph com a Pag Brasil sendo tecnologicamente desafiada, imagino, todos os dias, literalmente, e tem que pensar nas pessoas, o que as pessoas querem. Mas só para... Qual é a liderança empresarial? Se eu tivesse que escolher, tá, mas pega uma para você ter. Equipe. Gente, o time. O negócio muda, as coisas mudam, a palavra não é nem tão nova, pivotar. Você muda o negócio, você reinventa, você adapta. Se tiver time, é meio caminho andado. Até porque é o seguinte, tá, aquele negócio não existe mais, mas com esse time eu faço funcionar. Então, esse mix de inteligência empresarial e coragem e a sua galera, o seu mix de seus 11 que estão em campo. Excelente. Ralph. Eu estou bem de acordo com o que vocês disseram, mas eu tenho que escolher uma não para escolher uma, estou de acordo que não é uma coisa que faz o sucesso ao longo prazo, né? Mas dá para definir prioridades, né? Eu colocaria no topo a cultura da empresa. E porque a marca, por exemplo, né, que você falou, também faz parte da cultura, né? Porque você não pode ser uma marca que diz, somos eticamente muito corretos, mas dentro da empresa você eticamente não é correto. Não, tem que coincidir. Great place to work, a marca é uma exposição externa da cultura da empresa, né? Então, eu acho que bate, né? E que você falou, né, que o time, concordo também, o time é o mais importante, né? Mas a cultura é que mantém esse time junto, que faz que esse time é o time correto, né? Que você vai escolher uma pessoa que combina com a tua cultura. Você não vai trazer para dentro uma empresa uma pessoa que não combina com a tua cultura, né? Então, eu acho que eu daria a prioridade à cultura. Perfeito. Cultura, marca... E não é que nenhum deles se opõe. Nós falamos... Se complementam. Cultura e gente vai junto, né? Não, e depois o produto, né, é feito pelo time, né? E a marca ajuda a comercializar o produto, etc. Tá tudo conectado no final das contas, né? Gente, foi muito legal essa conversa. Eu acho que todo mundo que está assistindo vai tirar muitos insights aí para também fazerem suas empresas longevas aí por muitos anos. Quero agradecer muito a presença de todos aqui. Infelizmente, a gente está acabando o nosso episódio de hoje. Mas agradeço também quem está assistindo até agora. Para continuar nos assistindo, tem muitos episódios ainda também pela frente. E até o próximo programa. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada. Obrigado.